um SUV híbrido plug-in por R$230 mil e com porte de Audi Q5. É esse carro aqui, BYD Song Plus GMI, que você acompanha comigo a avaliação a partir de agora e roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não se esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Caso você queira que eu faça avaliação de qualquer outro carro, deixa nos comentários. E se você está pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita com a Instacarro e bora para esse teste. Visualmente falando, o visual aqui do Song ele é um pouco controverso, porque ele tem uma aparência de carro já datado, de um veículo que está mais antigo do que o mercado está acostumado ao visual dele. E isso tem uma justificativa, porque no mercado chinês ele já está passando por uma reestilização que deve chegar aqui no Brasil. É datado para o meu gosto, mas não dá para dizer que não é bonito. E o principal destaque dele é essa enorme boca aqui na grade, com os detalhes cromados que dão essa presença. É essa grade e os faróis afilados aqui com iluminação 100% em LED, farol alto automático. Ele é um SUV bem grande, ele tem 4,70 metros de comprimento e ele realça bastante as proporções com alguns detalhes visuais. Por exemplo, aqui no paralama ele tem essa proteção plástica à frente e atrás que realça bem as rodas de 19 polegadas calçadas com pneus 235/50. Tem detalhes cromados aqui no contorno dos vidros e alguns detalhes também em preto brilhante. Dá um visual mais requintado para esse modelo. Aqui atrás o visual já me agrada mais, com esse detalhe da lanterna em LED, que é inteiriça, une as duas laterais com a parte central, o Build Your Dreams aqui, como tradicional da marca, e o Song Plus na parte inferior. Ponto interessante aqui é o porta-malas desse carro. Tem a abertura elétrica, e são aqui 574 litros de volume. Então é um volume bem grande, porta-mala bem grande, para você colocar o que você precisar aqui, seja numa viagem, seja para umas compras de mercado ou qualquer outra coisa que você queira fazer aqui, espaço não falta. Aqui no interior dá para a gente ressaltar bastante pontos positivos desse carro. A começar aqui pelo volante multifuncional, que tem os controles do piloto automático adaptativo, os controles aqui do painel dele de instrumentos 100% digital, e tem atalhos aqui, inclusive, que se você apertar o botão, você pode ter a possibilidade de controlar o ar-condicionado aqui pelo botão do painel mesmo. Você pode controlar a velocidade e controlar, inclusive, a temperatura. Função bastante interessante. Não tem também como não ressaltar nesse carro aqui a famosa central multimídia rotativa, que apertando nesse botão você consegue deixar na posição horizontal ou vertical. Ela é muito boa, tem uma ótima resolução, não tem atrasos, nenhum delay e tem a conexão com Android Auto e Apple CarPlay através de fio. Gosto bastante dessa central multimídia. Ela também tem GPS nativo, caso você não queira utilizar o que você está utilizando pelo celular. Ela é muito boa. E o que dá para ressaltar também que é muito bom nesse carro é a questão do acabamento. Então todos os pontos que você tem contato, seja painel, seja porta, seja apoio de braço, tudo é macio ao toque, tudo é couro ou um material emborrachado. Muito boa qualidade. E também dá para falar nesse detalhe aqui, que é o preto brilhante, e esse acabamento que parece um aço escovado. Geralmente esse tipo de acabamento costuma arranhar fácil, mas nesse carro aqui parece ser de muito boa qualidade e é um carro que já está relativamente bem rodado e não tem nenhuma marca, nenhum detalhe. O espaço traseiro aqui é muito bom. O banco da frente está na minha posição de dirigir, então eu tenho aqui praticamente 2 palmos de distância, então eu consigo aqui cruzar a perna, consigo mexer, e a parte central aqui do assoalho é reta, então não tem aquele problema do usuário daqui da parte central ficar mais uma posição mais desconfortável, dá para viajar com bastante tranquilidade. O ar-condicionado desse carro é de 2 zonas, tem saída de ar-condicionado aqui para a traseira, então também conforto térmico muito bom. Em questão de acabamento de banco, dá para ressaltar que é um acabamento bom, talvez em visual não seja do meu gosto para um carro desse porte, essa combinação de cores, mas é um couro de boa qualidade. E os bancos da frente têm o mesmo padrão, o detalhe é que eles têm o encosto de cabeça inteiriço. Isso dá um visual mais esportivo, mas para quem vem aqui atrás, você acaba tendo uma maior área coberta, você não tem tanta visão ali da região da frente. Um outro ponto positivo de quem vem na traseira é que você tem a possibilidade de regular o encosto. Você consegue trazer o encosto a uma posição, 2, 3, 4. Você consegue deixar até bem deitadinho para você ficar de uma maneira mais confortável. Mais confortável que isso só se você pedir para ele abrir o teto solar. Hi BYD, abrir o teto solar. Acho que melhor que isso só o test drive, né? Bora lá.
O BYD Song Plus vem equipado com uma motorização híbrida, que é composta por um motor 1.5 aspirado, que gera 110 cavalos de potência e 13,8 kgfm de torque. Junto a ele vem um motor elétrico, que gera 179 cavalos e 32,2 kgfm de torque. E quando eles estão combinados, geram 235 cavalos e 40,7 kgfm de torque. É potência e torque suficiente para deixar esse carro aqui bem esperto quando você precisar cravar o pé no acelerador. Mas o que é interessante da estratégia desse carro é o funcionamento dele, que muda um pouco a regra dos carros híbridos que a gente está acostumado no mercado, com exceção do Honda Civic. No caso dos carros híbridos, de um modo geral, ele aproveita mais o motor a combustão com o motor elétrico como um boost para dar mais potência, para ganhar autonomia. E nesse carro aqui a estratégia é diferente. A estratégia é que ele é, a maior parte do tempo, um carro elétrico, por isso que o motor elétrico dele tem mais potência do que o motor a combustão. E quando você precisa de um boost, quando você está ficando sem carga na bateria, aí entra o motor a combustão, ou na função de recarga do sistema elétrico, ou numa função para poder dar um boost, uma força a mais do conjunto. Por isso ele tem estratégia de funcionamento diferente. Então, a grande parte do tempo ele é um carro elétrico. Quando você precisar de mais força, ele vai entrar o motor a combustão. E quando você muda os modos de condução, que você vai realmente utilizar ele como um carro mais veloz, mais potente, ele vai trabalhar com ambos combinados. Isso é uma estratégia inteligente, porque deixa ele com uma autonomia elevadíssima. Apesar de ter uma bateria do conjunto elétrico de uma potência considerada baixa, que é de 8,3 kWh, nessa estratégia de funcionamento ele está sempre recarregando o conjunto. Você, por ser um híbrido plug-in, você consegue carregar ele em tomada, e isso faz com que você tenha uma autonomia bem elevada. E você só vai utilizar o motor a combustão sozinho mesmo em situações em como está aqui agora. A gente está praticamente sem nada de carga de bateria, no momento aqui com 5 km de autonomia. Aí sim entra o motor a combustão para fazer as vezes de tração do veículo e também para recarregar o sistema elétrico. E lembrando, como ele é um híbrido plug-in, como também a maioria dos veículos híbridos, ele também tem a função de recarregamento, de recompor a bateria pelo sistema de freios regenerativos. E um ponto interessante desse carro aqui, nesses freios regenerativos, é que ele tem uma função muito presente de recarregamento. Se o freio, quando você tira o pé, ele não tem aquele efeito do One Pedal Drive, como acontece na maioria dos carros elétricos, quando você realmente pisa no freio, ele consegue, por alguns momentos em que o carro está sendo freado, até 30 kW de recuperação de energia. Então, vamos supor aqui que você está dirigindo esse carro, você vai descer uma serra, por exemplo. Todo o trajeto que você está fazendo, utilizando os freios do carro, você está recuperando energia. Você pode tranquilamente chegar lá com a bateria bem recarregada. Com toda essa estratégia de funcionamento de combustível, ele é um carro que é bastante econômico. Aqui nos meus testes, enquanto ele estava com a bateria carregada, eu rodei cerca de 40 km sem gastar uma gota de combustível. E quando o motor a combustão foi utilizado nessa combinação de oferecer mais potência, para uma ultrapassagem, para uma subida íngreme, no combinado ele chegou numa marca de uns 30 km por litro. Quando agora caindo, que eu estou praticamente zerado, e ele está funcionando numa estratégia só de recarregamento e também como parte de tração do veículo, esse consumo já caiu bastante, está na casa dos 13 km por litro. É um consumo que é muito bom, se for pensar no tamanho desse carro. É um carro de 1.700 kg, é um consumo razoavelmente bom. Não dá para falar que ele está gastão, mas ele é gastão se a gente for comparar o parâmetro dele de bateria carregada. De 30 para 13 é uma diferença considerável, e isso vai afetar com certeza na autonomia do veículo. Mas é aquilo, se você tem um ponto de recarga, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no shopping ou mercado, quando você tem a possibilidade de fazer o recarregamento desse carro, você consegue recompor essa bateria com um tempo razoável. Por exemplo, a gente fez um teste num supermercado que tinha um ponto de recarregamento de 3 kW, e que ele faria a recarga completa aqui da bateria em cerca de 2 horas e meia. É muito tempo pensando no mercado, mas digamos que se você fosse num shopping, assistir um filme, uma coisa nesse sentido, você conseguiria deixar o carro carregando sem nenhum problema e teria a sua bateria recomposta e voltaria para sua casa, ou voltaria do seu trabalho para casa, da casa para o trabalho, sem gastar uma gota de combustível.
Mas como ele não é só um carro híbrido, a gente precisa falar do carro como um global, um carro como um todo. Ele também tem alguns pontos interessantes que a gente precisa ressaltar aqui. Primeiro, com relação à calibração da suspensão dele, que é independente nas 4 rodas e tem uma calibração muito boa para rodar, principalmente aqui na cidade, em que você vê, tem alguns pontos, algumas imperfeições da via e o conjunto absorve muito bem. Você tem a sensação de você estar andando num tapete voador, assim, é muito, muito confortável. Só que nessa de ser muito, muito confortável, quem está acostumado com suspensão de carros da Honda, por exemplo, suspensão de carros da Audi mais antigos, que são um pouco mais firmes, quando andar nesse carro aqui vai sentir que ele é mole demais, e isso pode dizer para você que não é um carro que você vai gostar, você não está acostumado a esse tipo de conforto. Como um comparativo, talvez ele tenha um conforto mais próximo ao que é o equilíbrio de suspensão dos carros da Toyota. Mas mesmo assim, gostei bastante, principalmente no uso urbano. Um outro ponto que para mim também precisa ser ressaltado é com relação ao piloto automático adaptativo desse carro. Ele é muito eficiente quando a gente utiliza ele em rodovias, mas ele não é tão eficiente assim no uso urbano. Claro, não é o foco principal de você ter um carro e que você pensa que ele vai dirigir para você o tempo todo. Mas se você já é um usuário assíduo aqui do canal, você vê que quando eu faço testes relacionados a piloto automático adaptativo, eu sempre falo da excelência do sistema dos carros da Volvo. E na avaliação do Raval H6, ele também se comportou muito bem, tal qual os carros da Volvo. E aqui eu esperava algo no mesmo sentido, mas aqui ele não teve o mesmo comportamento. Vou até acionar ele aqui para fazer um teste. Ó, programar aqui velocidade máxima de 50 por hora. Ele consegue muito bem seguir o carro da frente, ele consegue, mas olha aqui, ó, como ele tem dificuldade de fazer a leitura de faixa. Você viu que ele foi indo para a direita? Ele não tem uma eficiência tão boa de leitura de faixa a baixas velocidades ou em trajetos urbanos, simplificando. Não é o foco principal, claro, a gente tá no Brasil, a gente tem sistemas, digamos aqui que as marcações viárias não são das melhores, ele não é tão bom assim, então não é o foco principal do carro. Mas se você está pensando em um carro que vai dirigir para você o tempo todo, que vai ser mais eficiente em todo o trajeto, talvez esse aqui, o sistema não vai ser tão bom assim no uso urbano. Outros pontos de destaque desse carro aqui são relacionados aos modos de condução dele. Você pode utilizar o carro no modo Eco, no modo normal e no modo Sport. No modo Sport você vai ter aquela combinação do que eu falei para você dos dois motores o tempo todo, para poder oferecer maior eficiência e deixar ele um carro mais esperto no uso urbano ou no uso rodoviário principalmente. No normal ele vai conseguir combinar melhor as características do sistema para ou oferecer uma rodagem mais elétrica ou uma combinada a combustão. E no Eco ele vai priorizar sempre o uso do conjunto elétrico e não gastar combustível para que você tenha uma maior autonomia. Então, digamos assim, você consegue aproveitar o melhor de um carro a combustão, de um carro híbrido e de um carro elétrico num veículo só. O BYD Song Plus é uma excelente opção do mercado para quem está pensando em comprar o seu primeiro SUV plug-in híbrido. Tem uma excelente autonomia, anda muito bem e uma ótima lista de itens de série. Mas e você, por esse preço, compraria o Song Plus ou algum concorrente do mercado? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!